Olá! Oi! Olá, oi, Ah, bem, como estamos como chegando? eu estou bem até. Aqui tá um calor com algumas chuvas, né? Mas é independente, a gente está sempre buscando estar quentinho de amorosidade. Tá tudo bem, eu tô me sentindo quentinho. E você, como é que tá aí? É muita coisa acontecendo, né? Tem, É muita coisa acontecendo. Esse final de semana tava uma chuva, uma chuva. Eu ainda inventei moda de conhecer uma academia nova. é. Inventar moda é o quê mesmo? E no dia, depois do trabalho, eu fui nessa academia. Era para eu ter ido para casa dormir, sabe? Descansar. Aham, Então, inventar sei. moda foi isso. Ah, mas tá tudo bem. Não, ainda Tudo... cheguei lá, era uma academia top demais. E eu vi que o treino fofo. Pô, o E que aí, que é treinar, povo? Agora eu fiquei curioso. treinar Você fala bem. leve, não treinar sério, não pôr carga. Tá, mas eu vejo que o seu treino, você tá bem, não tá não? Assim, no seu treino, para executar direitinho, você é disciplinada, não é? Sim, nesse sentido, sim. Você também é, Eu, né? eu sou bem certinho, todo dia, todo dia, todo dia. Eu aprendi a ser disciplinado, a ter gosto por isso, também porque todos os meus clientes têm que malhar. Se ele não malha, né, o processo interrompe. Aí eu dou uma forçada, eu falo, se você não treinar, eu não te atendo mais. Já falei isso já. É. É, Porque eu sei que treinar é metade de uma cura. É, a gente ganha muito, a gente, enquanto psicólogo, terapeutas e todo mundo, ganha muito se o cliente animar de ir para uma academia. Porque ele ganha disciplina lá. Ele aprende a ser disciplinado, ele começa a melhorar a autoestima. Olha o tanto de coisa que você ganha. É um atalho assim muito bom e de muito saudável. A eu pessoa gosto. começa a querer mudar a nutrição. Então aí o meu tratamento aqui fica muito mais fácil. Eu gosto de uma Sempre tem academia, um viu? momento para falar disso também. Eu também gosto. Nossa, e cheguei nessa academia e ela é focada para powerlifter e bodybuilding. Eu cheguei lá, já era aquele deep house tocando. Já arrepiei. Eu vou ver novos ares. Sim. E aí, Leandro, tem alguma coisa do nosso tema passado que você gostaria de falar, de completar alguma coisa? Não, eu acho que se surgir perguntas depois, quando a gente publicar, a Sim. gente esclarece mais, né? Mesmo porque quem está acompanhando porque está, de certa forma, divertido. E, de certa forma, não está ficando muito aula, né? E a gente não está treinando ninguém também. Mas esse era o Tá um objetivo. tá um superficial, tá um pouco raso, mas ao mesmo tempo profundo e ao mesmo tempo quente, aquele quentinho de gostoso, né? Que a gente tava falando agora. Sim. Eu acho que tá bom, tá bom. Tá no tempo certo para o que a gente quer fazer, é transbordar. Trans... Espero que as pessoas aproveitem isso, né? Sim. E tivemos algumas perguntas do nosso último vídeo. Oi. Você de tocar no assunto, às vezes, de falar que somos terapeutizados. O Uhum. que isso significa para você? Boa pergunta, hein? Não é bom, né? É bom, né? Tem que partir de um lugar de que não é terapeutizado, então. Bom, vamos lá. Vamos tentar simplificar o negócio. Nós vivemos num mundo hoje em que tem muita cobrança de todos os tipos, né? Uma inversão de papel o tempo todo. Os papéis sendo invertidos. Mãe que se coloca como filha, filho que se coloca como pai. Os papéis não são tão bem definidos, né? Por fragilidades até terapêuticas.
o mundo terapêutico de uma pessoa terapeutizada, que nunca vai ter um fim, é realmente de uma pessoa que sabe primeiro se localizar no tempo e no espaço, no lugar dela, né? Para parar principalmente de cuidar da vida do outro, para parar principalmente de invadir o momento, o tempo do outro e não respeita. Mas a gente faz isso basicamente por questões desde a infância, que a gente foi treinado para isso. Ou às vezes eu que acredito em reencarnação pode ter vindo de outras experiências aí, mas enfim, eu acho que cada um sabe o que é ser terapeutizado para si mesmo. A gente Sim. pode aprofundar nisso, sim. Porque quando você Partindo, está falando pode isso, falar. quando eu escuto assim, uma pessoa terapeutizada, é reconhecer que muitas vezes no mundo, na sociedade, nos relacionamentos, interações, pode ser tudo projeções e distorções de uma realidade de cada um. E pode ter tudo isso que você acabou de falar na minha leitura de absorção disso, de como é que eu estou absorvendo tudo isso. Sim, Às vezes, eu me pego pensando nisso. O que mais que eu preciso melhorar? E aí eu relaxo e vejo que eu tenho tudo para melhorar. sim. E Podemos quanto fazer mais melhor. Podemos fazer tá? melhor. Podemos fazer. Podemos sempre fazer melhor. É, eu já tive depressão já, né? E eu já convivi com pessoas depressivas, com casos graves, né? E a depressão, ela é uma coisa muito particular, porque ela é visceral também, né? Então a gente sente muito no corpo, a gente sente muito uma dor psíquica, que é bem na região do peito também. A gente sente só, a gente se sente incapaz, a gente se sente cansado, a gente sente um monte de coisas ali, mas no fundo, no fundo, no fundo, quem vai dar a nossa cura é o nosso passo, nosso primeiro passo. A gente está falando de uma doença que é considerada doença, é específico. Se não você pode, tá? Vou pegar o exemplo do Whindersson Nunes aí, né? É o Whindersson, né? O nome dele. Ele simplesmente protelou. Provavelmente ele já é depressivo há muitos anos. Mas ele vai protelando, 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 com fugas de realidade. Sim, Outro, não tem muito tempo, ele resolveu subir, virar um lutador de boxe, né? E muita gente fala, mas aquilo ali é para ganhar Ibope. Lógico que é ganhar Ibope, mas tem muito mais ali. Por que que ele escolhe dar porrada? Por que que ele escolhe tomar pancada? Você tem que treinar, né? Tomar muita pancada, né? Para ficar pronto para subir no ringue. Tem muito simbolismo em tudo isso, sim, né? Parece que é uma vontade louca de ser aceito, mas eu não consigo me expressar. É um exemplo. Então, assim, quando eu descobri que eu era. Ó, gente, tem que entender o seguinte: às vezes a depressão é diferente de depressivo. Nós podemos estar em momentos depressivos. Todos nós temos momentos depressivos. Não podemos generalizar, é preciso um profissional para trabalhar com você para identificar isso certinho. Eu peguei logo isso aí em específico, né? sim, Mas não quer dizer que eu preciso ter passado por uma psicopatologia para falar que eu sou terapeutizado. Psicoterapia, ela não é para doido. O povo tem que tirar isso da cabeça. Essa ideia antiga, retrógrada, de que é para doido. Psicoterapia é para deixar a gente mais feliz, para eu encontrar a minha maior potencialidade. Quanto mais eu consigo aprimorar as minhas habilidades, isso só acontece através de autoconhecimento. Quando eu começo, e aí isso vai aumentando também meu autoconhecimento, eu vou aumentando minha vontade e meu prazer em viver em solitude, né?
que aí sim Tendo todos eu os tô mais. nossos temas. Você está já trazendo tudo. Você já está Tô... trazendo. Ai, que bom. Mas não faz sentido esse entrelaçar que eu estou fazendo, estou falando, Sim. de que eu acho que o objetivo maior é a solitude mesmo. Mas sabe Porque é uma solitude é eu viver calma, sozinho. calma, você está muito na frente. A gente ainda estava o que somos terapeutizados. Eu quero compartilhar também para mim Ah, o que é então ser terapeutizada. Calma. é uma constante, só para fechar, é bem constante quando você entra no processo. É como uma pessoa que vai esculpir, fazer uma escultura numa pedra. A primeira lasca que você tirou não tem mais volta. É o processo. É um processo que você começa, ele não para, né? Mesmo quando você acabar de esculpir aquela pedra e dar forma para ela, você ainda vai ter que, em algum momento, limpar, polir, retocar. Ser uma pessoa terapeutizada, e eu acho que eu estou longe disso ainda, mesmo sendo psicólogo, por- porque é muito particular meu. Sim. Então, assim, eu acho que cabe mais, porque eu sou uma alma livre e eu sei que o mundo tem muito mais a me oferecer, de conhecimento principalmente, né? Então, assim, ter a humildade de entender que eu posso aprender com os outros, que eu posso aprender na psicoterapia, e que psicoterapia não é para doido, é para deixar a gente mais feliz, é um processo também, mas que todos devem experimentar. Não sei te falar como que é. Ah, mas assim, o legal de falar isso, o que é ser uma pessoa terapeutizada, porque quando eu estou escutando é uma coisa que não para. Nós vamos continuar nesse processo de nos autoconhecer para sempre. E é uma escolha que quando a gente faz, parece que é uma escolha, é um caminho sem volta. E É nós um estamos caminho. mudando, tipo, quem eu sou hoje não sou a mesma que eu era ontem. E talvez eu possa não ser a mesma Sanila que eu vou ser amanhã. Então, o terapeutizado que eu trago muito, é a gente nos conhecer no momento de agora e saber que nós temos a possibilidade de mudar e de conhecer todos os aspectos. Eu gostei muito quando você trouxe no começo das lives que falando de conhecer nossos traumas com amorosidade. Não é pôr os dedos lá, mas trazer. É trazer aonde o que nos faz vulneráveis, o que nos faz forte, que traz um gatilho que pode trazer certas irritações. Realmente nos conhecer em diferentes momentos, diferentes instantes, conhecer nossas dores, nossas vitórias, amores, conhecer todos os aspectos, tudo, tudo que nos faz É. nós. Eu vejo você falando aí, me veio aqui a questão do. Deu uma bombardeada na minha cabeça a questão da relação. Não tem sentido nenhum, essa questão de ser psicoterapeutizado se eu vou usar só para mim. E aí volta lá o nosso início das lives, que é o transbordar. E para me relacionar com o outro, eu tenho que estar muito empenhado em estar melhor. O de ontem, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, que é a própria psicoterapia. Sim, Ler livros de autoajuda, mas vai chegar um momento que você vai precisar se relacionar com alguém. Mas a psicoterapia tem esse fundamento também, né? Para sim. eu melhorar a minha qualidade das relações com as pessoas. É, você foi falando e foi vindo isso. Eu não sei se eu te interrompo, Não, essa mas conversa fluiu. sem amor.
Se a amorosidade não tem isso, né? Tem uma cliente minha que estava com muitos problemas com a irmã. E aí ela não conseguia ver a irmã com amorosidade. Falei, olha, quem faz terapia aqui? Né? É eu. Eu falei assim, então, olhe com amorosidade. A irmã dela de um perfil mais agressivo ainda, quase sempre com as garras assim, né? E você pisa em ovos para falar com ela, com a irmã dela, ela na relação, né? E a irmã dela fica assim, não é à toa que a irmã fica assim. Alguma coisa acontece, a irmã não quer que chegue nesse espaço. E aí ela vai Mas dar unhada, ela vai, né, questão de impedir quando a relação. e tá falando isso, a questão de ser terapeutizado, traz um pouco também de compaixão para o outro, né? Porque igual, não são todas Total. as pessoas que escolhem ser terapeutizado ou ir fazer terapia ou se autoconhecer, porque do jeito que tá Uhum. está bom. Ele está satisfeito com aquilo, porque as relações daquele nível são compatíveis. E muitas vezes ele não ousa experimentar outras relações. E a gente tem que começar a pensar numa questão do controle. Para viver nesse mundo, nós desenvolvemos habilidades de controlar. Eu controlo salvando, eu controlo me vitimizando, eu me controlo perseguindo, eu controlo de várias formas. Mas parece que a gente tem traumas que, para não repetir os traumas, eu passo a querer controlar tudo. E eu não consigo controlar tudo. Enquanto eu estou preocupado em controlar outras pessoas, eu esqueço até de me controlar. Mas esse que é o negócio, é aquela história, quando a gente está olhando para fora, a gente esquece de olhar aqui. O que está incomodando lá, deixa lá, olha aqui. Exato. Por que que É, o outro está é, incomodando aqui? E isso, porque é a projeção, são as é o que eu falei, projeções. são as projeções, as Eu arrumo distorções. aquilo que eu vejo no outro que eu não tô gostando, amanhã eu já quero trabalhar em mim, porque eu acho que o problema é meu. Mas também mas eu acho que chega num ponto também de saber o que é lá e o que é aqui. Não É o respeito. necessariamente. Não necessariamente lá é porque é aqui. E quanto E mais a gente vai se autocuidando, se limpando, e eu falo isso, quando eu falo a base de tudo que eu faço é a meditação, é que a gente vai se limpando, 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 limpando. E a gente vai virando um espelho para os outros. Então começa até a incomodar os outros. incomoda. Incomoda. Incomoda muito. E tem uns ditos populares aí que conferem muito, principalmente na atualidade, isso de incomodar. Muita gente torce para você subir e melhorar um pouquinho, mas você não pode ser nem igual a ele e nem melhor que ele. E incomoda. E Mas, assim, mas é pode, porque, sabe, o que eu sinto, que agora isso é particular no meu, é que às vezes ah, pode parecer que tá, tipo, pondo na cara. Faz sentido o que eu tô querendo dizer? eu sei, faz É pôr na cara, mas questão, né? não é. É tipo, se você quiser, tudo bem. Se você não quiser, é como fazer academia. Você quer ir na academia? Tudo bem. Se você não quer ir, tudo bem também. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Ontem, ontem. Autoconhecimento, não precisa de se autoconhecer, não, mas eu vou. E saber o que É isso. é eu e que é o Gente, outro. você aprendeu a canalizar aquele momento como um dínamo de energia, né? Ali é um lugar que te recarrega, que aciona seu dínamo de autocarga, e você se recarrega com aquilo. Você libera raiva, tensões, ressignifica. Ali é minha terapia também. Eu escuto a minha música, eu malho na minha velocidade, com a minha intensidade. Tem dia que eu coloco as músicas mais agressivas, tem dia que não. Enfim, você vai ter o movimento de proatividade. Quanto mais psicoterapeutizado,
mais proativo a gente fica com a gente de preferência, porque para os outros a gente é treinado, né, a ser proativo. Eu falo para a gente, né, de se amar, de se tocar mais, de se conhecer, Mas, saber os limites. mas sabe o que que eu falo? Quando é terapeutizado, que olha que me veio aqui, quando você falou, quando o que eu acho super desafiador também é essa questão que você trouxe de pisar em ovos com alguém. Eu sinto que é muito mais fácil uma interação entre duas pessoas que são terapeutizadas, que têm essa ferramenta, para não ter que pisar em ovos. Conseguir ter uma comunicação aberta, honesta e direta, sem estar tendo tanta projeção e distorção, que a gente se sente ofendido com tudo que houve. Falei muito, mas fez sentido? Eu É, fico... claro que fez, claro que fez. Já viu a técnica do selo? Eu gosto dessa técnica. Pois é, mas mesmo a técnica do selo, se não for combinada, ela não vai funcionar. Mas você sabe o que que é um negócio quando não tem? Fica, é quando a gente fala o passivo-agressivo, né? É. Porque daí fica saindo por aqui. Não, é tenso. É tenso. Só para quem não conhece, a técnica do selo é o seguinte: você combina com a outra pessoa. Você fala, olha, isso normalmente com pessoas que você já conhece, né? Vamos combinar uma coisa? Quando eu não gostar, indico isso muito para os relacionamentos, né? Que os clientes meus estão começando um relacionamento. Falo, ó, vai para a técnica do selo já agora, para não ter problema. Porque muitas vezes o relacionamento nem começou, já termina, porque não tem essa técnica, ela é infalível aí. E aí a pessoa tem que ser mais íntima um pouquinho para você colocar a técnica do selo, que ela é, Sanila, se você falar alguma coisa que eu não gostar, eu vou te contar. Por E favor. aí você, Sanila, se tiver alguma coisa que eu falar, ou algum comportamento, que às vezes eu não estou falando, né, verbalizando, mas eu tenho comportamentos e ações que te chateia. Você tem toda a liberdade de chegar e me falar. Falar, olha, eu tenho um selo, viu, Leandro? Me apresente. Eu falo, nossa, me apresente o selo, como é que ele é? Aí você fala, olha, você fez isso, papai, pepe. Eu, tudo bem então. Olha, Sanila, realmente eu fiz errado, eu aceito. Porque Posso o selo é trazer? para isso. Eu posso trazer mais pro tipo dar um exemplo? Foi igual naquela quando eu te falei, Pode. no primeiro dia eu falei, vai, me pergunta como eu estou. E depois você me Na outra agora você, sessão, você falou. na Eu outra assim, live, e eu falei, nossa, obrigado por ter escutado. Se eu não tivesse falado nada, podia virar um selo. você imagina, né? Um simples detalhe. Agora, você imagina, é muita loucura. Porque as relações existe muitas ondas sonoras, existe muitas falas. A partir do momento que eu te encontrei a primeira vez, que a gente falou uma palavra um para o outro, nós já estamos conectados. E vai desencadear um monte de eventos na sua vida e na minha. As pessoas não conseguem, de repente, entender isso. E no nosso caso, desencadeou para a gente estar aqui, né? E aconteceu muita coisa nesse intervalo. Nossa, muita Mas, coisa, né? muito. E, mas tem gente que passa batido. Então, nas relações, eu tenho que saber realmente quanto mais assim, quanto menos intimidade eu tenho, mais eu preciso tomar conta e cuidar do que eu vou falar. Porque uma vez propagada essa onda, ela interage com o corpo do outro, com a audição que o outro está ouvindo, né? A interpretação que ele faz, isso aí já está mudando tudo. E é bom porque essa coisa do selo, igual quando a gente falava fala às vezes de dar o feedback, pode ser dito como um feedback também. Não, uma coisa que incomodou. Mas, Incomodou, é? Mas esse aqui é o bacana, o selo é para isso, é, né? Porque senão a pessoa fica ali toda a vida.
te dando alfinetada. É porque ela não gostou de um detalhezinho lá atrás. Às vezes, o seu comportamento, quando eu falei de verbalizar, né? Sim. Às vezes as pessoas te odeiam porque ele viu uma live aqui. Às vezes ele te odeia, ele nunca te viu na vida. Mas às vezes ele te odeia porque alguém falou mal, alguém que ele estima muito falou mal de você. Então, assim, gente, existem várias maneiras de se interpretar as relações. Eu gosto de usar essa técnica, Sim. né? Eu gosto de expressar essa técnica para as pessoas que eu quero me relacionar ali, né? Agora, você chega e fala assim: ó, você fez isso, 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 isso. Eu tenho um selo para te entregar. Por isso, Aí eu. é bom Aí, chegar também, é que antes é bom essa parte da comunicação também chegar assim, olha, aconteceu uma coisa, você tem, é bom também perguntar para a pessoa, você tá, você tá aberto nesse momento para me te falar uma coisa que aconteceu e eu não gostei? boa Porque observação. Que chegar aqui às vezes falando, eu tô numa vibe diferente. As pessoas, eu vejo muita gente colocando selo, entregando selo em momentos inadequados. Você tá lá no evento, no forró, tocando lá um forrozinho, você tá lá, de repente você saiu todo feliz, a pessoa chama, tem um selo para te falar. Ô, peraí, velho, que mesmo forró? Entende? Eu percebo porque às vezes muita gente faz isso e você não tá no lugar que você falou, pô, eu não gostei. Eu não gostei. Aquele dia eu te falei porque eu tava com razão. E eu não vou pegar esse selo de volta, entende? Aí a pessoa não tá pronta também para receber. Aí ela só diz, ó, você fez isso, 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 vira as costas e vai embora. comunicar isso também, tipo assim, nossa, eu tô escutando o que você falou nesse momento, é muito para mim. É também pedir para a pessoa se posso ter um momento ou dois aqui para mim poder digerir o que eu escutei Boa, é agora. muito. E depois Boa, esse gostei. tempo que pede é depois também voltar e falar, olha, eu pensei no que você falou, eu concordo, mas sabe, tipo assim, eu posso fazer diferente, é reparar também o selo, é fazer um combinado depois, nossa, eu vou prestar mais atenção nisso. É, ai, são várias nuances. É, mas eu Mas eu acho que quanto mais intimidade eu tenho, mais eu consigo lidar bem com o selo também. e essa coisa de andar, pisar em casca de ovos ou pisar em ovos? Tanto faz, os dois quebram. É muito Machuca sensível. também, né? É, Pisar em ovos é. e tem gente que fica naquele limbo, né? Eu acho que muita gente, às vezes, faz uma interpretação errada, é, de uma fala sua e leva para a vida. Às vezes a pessoa é mais rancorosa, né? Às vezes alguém já tem uma predisposição a te odiar. E assim, você É um falar do monte de coisa setor que aí, eu quero acontece. trazer um pouco do Theta Healing. Uma coisa que a gente fala muito no Theta Healing é trabalhar os R's. Raiva, rancor, ressentimento, remorso. Quanto mais a gente trabalha e libera esses R's, mais limpo a gente fica também para comunicar, para conversar, relacionar, viver. É. Tá. Ser terapeutizado também é saber falar. Eu acho que assim, o suprassumo do terapeutizado é ele falar não, o não com amorosidade. Eu não estou feliz com aquela ocasião, ou com aquele momento, ou com aquela decisão. Há aquelas tomadas assim, repentinas ou não da decisão do outro. Eu tenho capacidade de falar assim, oh, hoje eu não estou afim. E não é porque vai ser libertador para mim, não. É porque a gente tem que ver que nós não nascemos só para servir. A gente também merece e, inclusive, a gente pode falar, oh, tô esperando, vai falar um obrigado, não? Sabe o que que é legal? Você tá me falando isso? Aqui na Europa tem muito, tem agora eu esqueci o nome desse workshop que fala, que esse negócio de não é só servir,
é também poder pedir. É servir, pedir, mas também saber receber. É tipo, é um quadrado, que é tipo assim, é pedir, receber. É tipo, eu acho que Doar. o negócio é um negócio de consentimento. Tá parecendo o Ho'oponopono. É, mas é bom que são todas essas técnicas diferentes, mas Aí tem muito, né? Os gringos têm muito disso de colocar a plaquinha, né? Assim, se quer um beijo, né? Ou um sim, beijo, não, um abraço, né? sim. E aí a pessoa tá lá, eu tô aqui. Se quiser um abraço, tô aqui para te dar um abraço, doar. E também eu já vi um que o cara tá pedindo um abraço. Eu quero um abraço, me dê um abraço. Aí o povo passa, fica olhando até que alguém chegue e abraça. E é bom poder falar sim ou não. Aí que vem também isso. É, permissões, né? Sim. Nós estamos conversando, conversando, quase que desviando do assunto de hoje, né? Então vamos voltar para o assunto. Mas eu Pode acho que a mudar gente o falou tema? bastante já. Pô, não, mas é porque eu acalmei a gente para voltar um pouco para falar do Vamos- terapeutizado. Mas eu acho que é um pouco isso, né? O Sim, terapeutizado, uma gama de informações, amadurecimento, autoconhecimento. E não quer dizer que eu tenho que ser intelectualizado para ser terapeutizado, sim. tá? Não tem que, a pessoa às vezes não sabe nem ler nem escrever, mas é muito mais sábio do que uma É pessoa. legal quando fala isso, também vem também muito de valores, né? Muito dos valores. Valores. Muito, muito, muito. É, a gente vê os anciões aí, que às vezes com uma palavrinha resolve a vida de alguém. E o assunto de hoje, solidão e solitude. Solidão e solitude. Nós já começamos a falar, Loneliness, né? loneliness, carência, pode englobar isso. Vamos começar então com Você falou que é uma pergunta? Não, era É, para falar eram sobre isso. perguntas e perguntas não tem mais. Não, Tá, espero que tenhamos respondido. E vamos lá tem mais então. duas, mas agora eu já introduzi o tema, depois a gente volta nas perguntas. Tá bom. Pode ser? Eu falei, nossa, Vamos. eu essa questão de solidão, eu acho que solidão vira um espelho, né, para a gente se ver. Fale mais sobre isso. E tipo, nós nascemos sozinhos, nunca só. Ainda mais quando eu falo isso, Deus Criador, guias, eu sinto sempre acompanhada. Mas nascemos, na família que nascemos, na cidade que nascemos, no país, na sociedade, temos uma educação, uma formação, e vai criando, às vezes, as identidades. E que quando nós ficamos sozinhos, desconectados de tudo isso, começando a nos questionar quem eu sou sem isso, dá um medo. Quem sou eu sem tudo isso? Quem sou eu nua e crua? E eu sinto que a questão da solitude, de ir chegando nessa solitude, conectando mais e mais com a nossa essência, a nossa natureza, podemos escutar o silêncio. Mas solidão. E aí? Que profundo isso daí, hein? Falei muito, né? Mas você tocou no assunto também do terapeutizado de novo, né? Mas olha, você falando aí, parece que algo muito, muito potente me leva a eu me encontrar também nessa condição de, pô, vou ter que ficar sozinho um tempo, não tem condição.
porque eu estou sendo contaminado muitas vezes. E às vezes, para eu ir para essa solidão aí, que ela às vezes ela é escolha, tá? Mesmo, só que às vezes a pessoa não percebe. E às vezes a pessoa percebe que ela mesma deseja estar em solidão. Para ir para esse lugar, algo aconteceu. E muitas vezes eu tenho que espanar, meio que numa rebeldia, para sair de perto das pessoas. Às vezes não sou eu, às vezes são as pessoas que invadiram o meu espaço e incomodam o meu espaço dia e noite, sem me dar paz para eu ir para a solitude, para entrar nesse lugar. Aí muitas vezes eu falo, não, eu tenho que sair daqui, desse ambiente, e aí e lá eu encontro novas pessoas. Só que a gente esquece que quando você sai daquele ambiente, talvez era aquele ambiente que te preenchia, né? Só que já estava danoso aquele lugar. Aí você ficou sozinho depois porque você não tem facilidade. Mas Não aprendeu a se relacionar. sabe o que que eu escuto quando vai falando isso? Sim. A carência, essa solidão, sabe? Não solitude, solidão é um buraco Não, né? Tá falando negro, é um da outra buraco parte. negro, sem fundo. Olha, fala mais da analogia. É como se fosse, tipo, se eu tô nessa carência, nesse negócio, eu posso tentar preencher com isso, com pessoas, relacionamentos, casamentos, filhos, e é um buraco negro, tipo, não preenche nunca. Nossa, Não preenche não quando você está na preenche. solidão. É, quando tá na solidão, exatamente, é isso que eu tô querendo chegar, quando tem esse vazio. Então, às vezes, é muito. Ai, olha que me veio. Que às vezes, tipo, em algumas técnicas que fala que é tá no void, é no nada. É um querer tentar preencher com nada. Só observar e ser naquele momento. É você olhar para a solidão. Ele é um nada até você olhar. Sim, Porque parece que você está no buraco negro, que é justamente um vácuo. sim. E o vácuo não tem movimento. É um vazio mesmo. É, tem gente que lida bem com isso, tem gente que não lida bem com isso. E tudo Tem bem. gente que. É, e tá tudo bem. Tudo bem, porque Tem eu gente. quero deixar muito claro que, igual que falou de amorosidade quando trabalhando com trauma, olhar com amorosidade também, olhar para cada um como individuais que tudo bem sentir o que sente. Sozinho, tudo bem sentindo a solidão e quando fica muito incomodado nesse espaço. Tudo bem se sentir na solidão, concordo. Sim. Mas eu não concordo com você gostar de ficar na solidão. Ah, eu não, eu também não A, sol- concordo. a gente não está falando de solitude. A solitude é uma coisa boa. Sim, A solidão não. A solidão, você tem que olhar para ela sim, e falar, pô, tá tudo bem, mas eu não, eu não tô aqui para terminar no nada. Eu não tô aqui para terminar nessa dor, porque a solidão dói. A solidão dói, né? É, eu vi um cara falando aí, um influenciador falando, o Felca, né? Ele é famoso até, porque ele agora, né? Ele sempre começa algumas coisas e só faz barulho e não vai. E dessa vez ele começou a fazer malhar com aquele cariano. Aí tem um desafio agora que é malhar. E aí ele falando, né? Falou, gente, vocês estão achando que eu tô brincando, mas eu não tô. Dessa vez eu vou sério. Porque quando eu fui puxar o ferro, puxar o peso, doeu, dói muito. Mas não dói perto da dor que eu sentia quando eu sofria bullying, da solidão, de não conseguir me relacionar com as pessoas, de não conseguir, de ficar naquela solidão, de não sair, de ser antissocial. Dói muito mais isso do que ir lá na academia e puxar um peso, uma barra, e melhorar a minha estética, aumentar a minha autoestima. Ele fala sabe o desse que eu jeito. escuto quando isso?
que é a diferença da solidão não ir para o isolamento, não se isolar E das. já é a depressão. E em alguns momentos, sentir, a gente até necessita, né? A gente chama isolamento. Sim, Na estruturação de tempo, a gente vai chamar de isolamento, por exemplo, do ponto de vista da análise selecional. O isolamento é uma característica muito, muito interessante no homem. O homem, ele precisa ele precisa de alguns momentos, de 5, 10 minutos. E muitas vezes, por incrível que pareça, ele consegue pensar em nada. Mas é aquela solidão. E ele não, aquele tanto de tumulto de gente, gente. E aí o cara sai, aí tá vendo? Deixou aqui no abandono e começa um monte de é interpretação. Mas o isso. homem precisa. Desculpa interromper, é isso que eu me vejo quando eu falei que a solidão pode ser um buraco negro. Então, imagina esse homem na solidão e essa pessoa B. Eu não vou falar muito homem, mulher, mas quando eu falo homem, mulher, Ah, mas quer o povo dizer, é entende, o porque povo fica tá entendendo fácil. a parada. Pode ser homem, homem, mulher, mulher, não, não tem, não é gênero específico. Mas assim, Não, o povo tá entendendo a nossa brisa. Pode continuar. é porque eu quero ser, eu quero trazer amorosidade e ampliar a É. linguagem também, tá? Essas duas, Aham. a maior solidão dentro de si, se conectando, no momento de muita solidão, essas duas pessoas. Gente, é uma responsabilidade muito grande que a gente põe na outra pessoa para tirar da solidão, tirar da solidão. É desafiador isso. Tem gente que tem medo de ficar, de acabar sozinho, né? De ficar sozinho e gera várias dependências, várias necessidades. Tem gente que é capaz de ficar doente para manter o outro perto dele. E é isso que eu ia falar. Tipo, é bom que a gente está começando a tocar nesse assunto, porque esse vai ser o assunto da semana que vem, né? Relacionamento. É, Já vamos trazer o spoiler aqui da semana que vem. vamos, Mas nesse, vamos. é muito importante esse movimento para a solitude, para a nossa natureza. No primeiro momento, nós estaremos ocupados com a solidão mesmo, no fundo do poço. Até Mas é uma porque, muitas escolha. vezes, Eu sinto que é uma escolha de se movimentar para a solitude, para a natureza, para. E quando eu falo isso, natureza, o que me vem muito é realmente a natureza, vem, sabe? Eu vejo a chuva, o sol, conseguir conectar com a linguagem da natureza mesmo, que é tão silenciosa. olha, Às vezes é uma linguagem silenciosa, que é Ai, a minha virada de chave, sim, Sanila, eu estava no lado A, sim. aí eu fui pro lado B. Foi isso que você está falando, o lado A é sem natureza, o lado B é com natureza. Ouvi as músicas da natureza, Hum. eu não escutava. Olha isso, Essa calma. foi meu salto, tá? Eu ia falar pausa. Você ouvia, mas Pausa. não escutava. Olha que beleza. Eu ouvia batidas, arrastados, sons, batuques dos mais diversos, uma confusão. É carro na rua, é buzina, é sirene, é muita coisa. E eu fui para a floresta. Homem, vai para a floresta. E eu fui. É interessante que de lá nós viemos. Por isso que eu gosto da natureza. Meu instinto, ele é acessado lá. Então, eu resgato através das minhas memórias ancestrais de milênios lá. E eu descobri isso quando eu estava com depressão, 2011. E foi lá que começou o salto quântico. Aí eu arrumei uma GoPro, que eu vi que eu tinha que registrar aquele negócio, né? Que eu estava sozinho, mas eu queria lembrar daquilo. E eu comecei a invadir a natureza, até que encontrei grupo de pessoas que também pensava igual, que falou, não, cara, você tá doido, eu tenho que explicar, aqui é muito melhor que lá.
E aí eu comecei a apreciar os pássaros, a linguagem dos etiais, dos elementais. Você começa a se comunicar com seres de outras dimensões. Você começa a ter acesso a seres superiores. Aí você fala, mas por que que aqui e lá na cidade não? Porque na cidade nós somos confundidos, Eu ia falar. distraídos. Desculpa interrompendo assim, é porque quando eu escuto isso, Pode não é falar. a sociedade, às vezes é que a gente entra de volta nos dramas, nas histórias, nos eventos, nas situações. Quando a gente vai para esse espaço, quando eu falo, porque para mim é muito importante, quando eu ia, para mim, você fala natureza, eu sempre me encontrei muito na natureza. Me encontrei com a natureza, me senti parte da natureza. Até te abraçar uma árvore, eu e a árvore somos uma só naquele momento. Mas é quando fala isso, é sair desse espaço e conectar com a existência. E depois também conseguir voltar para a sociedade, para a cidade, onde quer que esteja, e relembrar, É, trazer é junto. gerar frequência. Eu posso também voltar, toda vez que eu quero me recarregar e não tenho condições de ir para a floresta, eu consigo lembrar daquela frequência. Sim. Não é com a mesma perfeição, né? Do cheiro, o aroma, né? Os sons, a brisa. Mas eu tenho como, através de meditação, acessar tudo isso. E é bom, porque é igual quando eles falam assim, às vezes é muito fácil, igual que eles falam, meditar, se conectar, quando está no topo da montanha. Quando está na Uhum. montanha, nisso, na floresta. É, Mas quando eu falo fora da cidade, fora da selva de pedra. mas eu ia falar, também é conseguir fazer isso quando está aonde está, no meio de um, igual eu tô aqui num café lotado, cheio de gente, conseguir mesmo assim aqui silenciar e conectar. Blindar seu campo, você blinda o seu campo e consegue ajustar a sua frequência, se proteger. Nós somos bombardeados diariamente por ondas de rádio, são invisíveis, mas estão nos bombardeando, alterando até o nosso DNA. Ah, teoria de conspiração. Gente, Tudo bem, a gente pesquisa gosta, aí, a gente gosta pesquisa também, aí, a gente gosta, estuda. É, a gente gosta, a gente... e eu não acredito, eu não acredito que o ser humano que viva consegue viver numa floresta seja mais ou menos incompleto do que quem vive na cidade. Mas eu vejo uma prepotência de quem vive na cidade achar que é melhor e pode ser melhor porque é mais inteligente ou teve mais graduações ou qualificações e ferramentas tecnológicas Ou aqui, vice-versa. Aquelas que eu ia falar, ou ou vice-versa, vice-versa. né? Aham. É bom Mas trazer eu vejo mais, mas eu vejo uma certa prepotência nas pessoas que habitam essa selva de pedra, mas na verdade, provavelmente é porque já estão num estado de dominação na corrida dos ratos, primeiro, mas estão totalmente no estado de coma, que precisa de alguém pegar na mão dele e levar ele lá para. Começa no Pesque Pague, depois leva para a cachoeira, depois de repente a pessoa encontra o caminho. Mas a natureza tem tudo o que a gente precisa para fazer esse autoencontro, porque nós viemos de lá. Nós vivemos milhões de anos, milhares de anos lá na natureza. Você acha que com 300 anos vivendo na cidade a gente vai esquecer? Vai mudar neurofisiologicamente, biologicamente, essas memórias? Mas é isso que eu ia falar, esse movimento, essa escolha de ir para a solitude, que às vezes pode ser no Mas eu estava momento. na solidão para ir, viu? Eu estava na solidão para Sim, depois ir. sim, Lá foi um caminho de encontrar essa solitude. Mas eu te falo assim, eu não, eu falo, Leandro, você hoje é feliz na solitude, mesmo na solitude, a gente também tem um chamado para se relacionar, que entra no próximo tema, né? Do nosso. porque já está chegando, já estamos, tá na hora da gente começar a ir concluindo. Solidão é bom ou é ruim?
Eu acho que sem julgamento, né? Se é bom ou ruim, solidão Existe. existe, ok, gostei. Solidão existe. Eu faço um convite para quem não está se dando bem com isso. Quem está na solidão nem está percebendo que está na solidão e arruma muitas distrações, muitas vezes, É para isso, não ver solidão. é Não isso. fique com medo e procure ajuda também, gente. A gente tem, eu acho que o principal fundamento das nossas lives aqui é deixar claro que você pode pedir ajuda, tem que pedir ajuda, gente. Nós estamos num movimento no mundo, não dá mais. Precisamos de ajuda e procuramos. E o convite que eu deixo, que a gente traz aqui, que eu estou trazendo aqui também, para a gente comentar o que, escutando essas coisas, o que traz, o que tem para compartilhar aqui, para trazer também, sabe, uma comunidade aonde momentos de solidão saudável podemos com- comparar notinhas, comparar, sabe, não é comparar, mas dividir, compartilhar e não sentir tão só e ao mesmo É, tempo sozinho, tipo, entende? é um processo também, né? Não adianta eu falar assim, porque mesmo em solitude, a gente tem no nosso, nós temos a nossa marquinha de que a gente precisa se relacionar mesmo. É que assim, a sociedade, nós não viemos nesse mundo para evoluir só sozinho, não. Isso é uma fase, é um movimento. E mesmo num relacionamento, eu tenho que aprender que a pessoa tem que gostar de mim do meu jeito, Isso. mesmo se eu gosto de um meu momento de solitude. Eu não preciso, eu não posso depender do outro para ser feliz, porque o outro ele vai ficar feio, o outro vai morrer em algum momento. Ele não, eu tenho que aprender a ser feliz comigo mesmo e dar sorte, ou procurar, ou atrair. De alguma forma, eu acho que cada um tem a tampa da panela também, se tratando de relacionamento, já Ah, adiantando. já estamos nessa Será marquinha. adiantando? A solitude é importante nisso também. Mas é isso que eu ia falar. Relacionar, é, evolução, a pessoa com quem nós estamos vira nosso espelho perfeito naquele momento. Adoro, eu, tipo assim, entendo. Mas o que eu ia falar, esse momento de introspecção, de ir para a solitude, é muito importante. Ai, eu gosto. É. Se reconhecer. E eu ia falar, como que você está se sentindo agora? Eu estou me sentindo preenchido, né? Ai, que bom. A gente precisa de ter pessoas confiáveis para a gente falar, para a gente conversar. Esse é um assunto, é um tema que nós estamos. As lives, né? Sim. Por exemplo. Não pense que as lives são para vocês, porque parece que elas são muito mais para mim e para você, Sanida. Então, assim, Transbordar, é o transbordar. transbordar. As pessoas estão aprendendo, fico feliz, mas eu estou aprendendo muito mais dividindo, né? Sim. E se você está no lado A ou lado B, se você conhece só o lado A e não conhece o lado B, talvez a saída seja conhecer o lado B do disco. É. Prazer E o conhecer lado B o- é um disco de reggae. O lado A é reggae. O outro lado não vai ser rock, não vai ser forró, vai ser um reggae. Então, sempre que você virar o disco, vai ter algo familiar ali, você. mesmo que a gente não vai buscar coisas totalmente radicais. A gente não está fugindo, a gente está buscando. É isso que eu ia falar, não estamos fugindo. Estamos buscando. Adorei. Finalizando desse jeito, não estamos fugindo. Estamos buscando. Uhum. E você, tá Hum, bem? eu tô bem, preenchida. E é legal que nós tínhamos combinado que nós íamos fazer pelo menos 6 lives. Estamos na metade do caminho. Você tá sentindo Uhum. bem, né? Eu, Tô bem. Mas material vai ter material para muito tempo. é, Não precisa sentir saudade, não.
Calma, vamos ver o que que dá. É, não, mas Mas assim, a é gente pra tem contar. uma meta e ela será atingida. Passa rápido, né? Passou muito rápido. Sim. Podem fazer perguntas, né? Compartilhar, Compartilhar, seguir, perguntar. perguntar. Nossa, mas isso é legal de compartilhar. Porque se tiver umas coisas, uns compartilhar, eu quero começar a ler o que está sendo falado. É minha gente, comenta bastante, comenta. Pode comentar. Aquelas, isso aqui não é nosso trabalho. Isso aqui é só para realmente transbordar. É, para conhecer um pouco da gente também, do que a gente quer dividir com o mundo, né? Então, a psicoterapia mesmo, as suas sessões são muito diferentes e as minhas sessões são muito diferentes disso daqui. E eu ia te perguntar, uma pergunta para finalizar. Você se ama? Me amo, né? Né? É pergunta ou você está respondendo? Não, não, tô respondendo, me amo. E não tem como não tá, não tá aqui. Nós temos muitos momentos e detalhes que não dá completude. Mas se eu for esperar a completude, eu nunca vou me amar. Então eu me amo na medida do possível, com o que eu tenho, vai com isso mesmo e vambora e tá vivendo aqui e agora e se amando. Eu acho que se amar é quando você transborda mesmo, é quando você sublima, quando você modula, é quando você vê que você é mais, acima de tudo, mais importante primeiro que os outros, né, gente? A gente tem que cuidar da gente primeiro. E que senão a gente não consegue ficar em pé aqui para poder estar falando, não consegue. Então eu tenho que ter 5% de amor a mais para mim do que para o mundo. Senão eu já caio no Salvador, aí volta que as histórias que vocês viram nas lives anteriores aí, que eu Nossa, já conto. e você me trouxe até uma. Me veio aqui um assunto mais para frente sobre isso. Sobre isso. Mas não vou dar Agora spoiler. conta. Eu não vou dar Tá bom. spoiler. Não vou dar Não, tá bom. spoiler. E aquelas que eu falar assim, eu também, eu me amo muito. Não, agora tchau, obrigado. Agora fica aqui. Tchau. Então tá. Tchau. Tchau. Beijo. Gratidão.